Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. Nós estamos estudando hoje o livro No Mundo Maior. Nós estaremos no capítulo 5º, quando vai nos falar um pouquinho o poder do amor. Então nós percebemos que Calderaro diz para André Luiz que há de chegar uma pessoa para tentar apaziguar o coração daqueles dois que estavam ali em litígio. E era Cipriana, uma mulher voltada para o amor, para a bondade, e ela vai então interceder nesse momento envolvendo esses dois irmãos, procurando tocar o coração de cada um, para que cada um siga o seu caminho. Antes de nós começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso telespectador querido, que vem nos acompanhando, seja neste estudo, seja acompanhando-nos de outros estudos aqui pela TV A Caminho da Luz, que Jesus, que a espiritualidade amiga, possa nos inspirar a compreendermos mais este capítulo, dividido em 2 programas que tem muito a nos enriquecer. E quem quiser entrar em contato conosco durante o programa, enviando a sua mensagem, enviando a sua dúvida, a sua colocação, a sua sugestão, pode ser pelo WhatsApp 19 99778 2794. E quem reside fora do Brasil, mais 55 antes do número. Nós vamos então começar a leitura para estudarmos esse capítulo, o poder do amor. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu, afável, e observou: como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Ó irmã, o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre. Então o capítulo de hoje ele será marcado, tanto neste programa quanto no programa que teremos de continuidade do estudo deste capítulo, ele nos mostra o que representa o amor. Não aquele amor egoísta, não aquele amor pequenino, não aquele amor que limita os passos da pessoa que está ao nosso lado, mas aqui nós já veremos um amor como medida terapêutica contra o ódio, contra o rancor, contra a mágoa, contra grandes problemas da alma que não há remédio que possa sarar, curar, a não ser o amor. E Cipriana, ela se dedicou no mundo espiritual pela limpeza que o seu coração, pela nobreza dos seus sentimentos, ela desempenhava um papel muito importante. Se o papel da intelectualidade era fundamental, já vimos que quem deu início no tratamento, quem deu início no auxílio, foi Calderaro. Mas é ela, com a sua parte amorosa, que vai dar o desfecho. Então este é o 3º capítulo que nós estamos vendo este personagem e veremos o desenrolar desta história. Vamos dar continuidade? Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências referissem fundo à modéstia natural, ocultando os méritos
que lhe eram próprios. Considerou: sabe o Divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores, ali, diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel, a prece em que, por alguns minutos, se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto, em breve suave luz, descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela, os raios divinos, a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa representando-se-lhe no ser. Aqui nós percebemos alguns pontos que merece estudarmos. O primeiro, o caso de Cipriana nos faz lembrar da segunda mãe de Chico Xavier, já que a sua mãe, Maria João de Deus, retorna à pátria espiritual quando Chico tinha apenas 5 anos de idade, e quando seu pai, João Xavier, vai se casar pela segunda vez com Dona Cidália Batista, ela apenas lhe faz uma imposição, que reunisse os 9 filhos que ele teve com Maria João de Deus, porque como eles eram de uma família pobre e o pai não tinha condições para educar os 9 filhos, foram dividindo entre os padrinhos, as madrinhas, e ela só se casou com com o pai do Chico, aceitando e impondo que viessem os 9 filhos para formarem um lar. Então, Cipriana é da estirpe de Dona Cidália no sentido do amor. Não precisa ser filho dela para que ela ame como se ela tivesse gerado, como se ela tivesse carregado por 9 meses em seu ventre. Então é o amor que extrapola. Geralmente uma mãe, ela tem muito amor, mas pelo seu filho. Ela quer cuidar do seu filho, ela quer proteger o seu filho. Ela não consegue ver uma criança brincando com o seu filho, ela não consegue ter o mesmo amor que ela teria pelo seu filho, diferente de Cipriana. Cipriana tratava essas 2 entidades que ela vai socorrer como qualquer outra, como se ela tivesse gerado. E é interessante que ela também serve de médium. Ela está no mundo espiritual, ela está em trabalho com a espiritualidade, mas ela também serve de médium. E nesse momento da prece, é curioso quando André Luiz nos fala que a sua fisionomia modificou. Para aqueles que trabalharam com Chico Xavier, era comum, em algumas atividades fechadas, não ao público, o Chico receber pela psicofonia uma mensagem de Emmanuel e transfigurar o seu rosto. As pessoas olhavam para o Chico e, na verdade, viam a fisionomia de Emmanuel ou de outro espírito que se comunicava.
Então aqui nós estamos vendo que no mundo espiritual a mediunidade é ainda mais natural, a mediunidade é mais dilatada, e lá quando a pessoa consegue reunir o conhecimento ao amor, se torna uma ferramenta grandiosíssima na mão de mentores ainda maior. Veremos a continuidade da descrição de André Luiz, é uma descrição interessante, as associações que ele vai nos fazendo. Então fala da expansão do seu perispírito, fala da fisionomia que mudou, fala da aura do ambiente que foi contagiada por aquele momento. Então nós temos de fato uma cena, se tivéssemos a oportunidade de presenciar, nos emocionaríamos. Às vezes nós não temos ideia do trabalho que a espiritualidade tem. Por não vermos, às vezes não compreendemos determinadas nuances que um livro como este nos narra, nos apresenta. Vamos dar continuidade na leitura. Escoados alguns momentos, circundava refulgente aro, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo, e notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor. Presas de comoção irreprimível e desconhecida, seus olhos espalhavam no silêncio angustiosa perquisição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei, de minha parte, que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Para os amigos que estão nos acompanhando pela primeira vez, para que compreenda o capítulo de hoje, é necessário que se estude o capítulo 3º e o capítulo 4º desta obra, porque este capítulo é o desfecho de uma história que André Luiz está acompanhando junto de Calderaro, num hospital aqui na Terra, na crosta, em que estamos vendo dois personagens, um encarnado e um desencarnado. O desencarnado era uma pessoa mais velha que se fazia a figura de um pai do coração para aquele mais jovem, que há 20 anos atrás, num minuto impensado, tirou a sua vida. E ele, tomando aquilo num processo de revolta, no mundo espiritual passa a persegui-lo de modo implacável. E depois de 20 anos, nesta perseguição atroz, estamos vendo o desfecho dessa história. No final do capítulo passado, André Luiz indagou de Calderaro o porquê que eles não poderiam intervir naquele caso. E Calderaro explicou que eles tinham muita inteligência, mas pouco amor no coração. Que eles tinham domínio de muitas técnicas, conheciam muitas coisas no campo da intelectualidade, mas eles não conseguiriam penetrar
no coração daqueles homens, porque não os viam como seus irmãos. Para isto, precisava de uma mulher que no mundo espiritual, a sua função era dedicada ao amor fraternal. Essa irmã, dentre muitas, é Cipriana. Cipriana não é a única, Cipriana não é a melhor, Cipriana é uma dentre milhares que se consagram a este tipo de trabalho. Cipriana está ligado a este grupo de Calderaro, ao grupo de Eusébio, que dirige os serviços em que Calderaro e Cipriana faziam parte. E aqui nós estamos vendo que ela, pela sua prece e pela inflexão das suas palavras e do seu pedido, ela conseguiu mudar o campo magnético, o campo vibratório daquele ambiente em que ela se encontrava, ao ponto dela tocar de leve na fronte destes dois espíritos. Um estava totalmente liberto no mundo espiritual e o outro estava temporariamente através do sono, e ambos passaram a vê-la. E aquilo tocou muito, aquilo impressionou muito. E nós vamos ver o papel do amor. Esse capítulo nós resumimos naquela frase de Pedro: o amor cobre as multidões dos pecados. Para nós dar continuidade na leitura, vamos relembrar que os dois que estavam se degradando, eles estavam numa faixa vibratória que eles não tinham condições de perceber, ver quem estava ao seu lado. Em nenhum momento eles haviam percebido a figura de Calderaro e de André Luiz. Quando Cipriana chegou, também não foi presenciada pelos dois. Somente quando Cipriana, através da prece, teve essa transformação, como o André muito bem descreveu nos seus comentários, e ela então faz com que os dois pudessem havê-la. Vamos ver o desenrolar desse capítulo. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa, e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma do conhecimentos adquiridos. Cuidaram fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus, definiam o ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. Aqui nós percebemos então que não só Cipriana se fez visível, como também os dois puderam acompanhar a presença de André Luiz e de Calderaro. Essa mulher havia se transformado. Os dois tinham um conhecimento religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles então, na simplicidade, por ver aquela bela mulher envolto de uma aura resplandecente de amor, imaginaram tratar da Mãe Santíssima. E os dois ficaram profundamente extasiados. Por que tanta graça, já que os dois estavam tão culpados, um por ter matado o outro, e o outro por estar revidando há 20 anos uma perseguição implacável. Então nós vamos ver o desenrolar dessa história. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente.
como vos dignais de visitar o criminoso, que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor, naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana acercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos, tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, filho meu, não sou quem julgas. No transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma, sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. É um quadro muito bonito, porque para fazer o papel de Cipriana, a pessoa tem que ter um coração totalmente voltado para o amor, um amor que abrange espíritos que ela não teve contato com Pedro, ela não conheceu Pedro quando esteve encarnada, pelo menos é o que nos dá a entender a história, mas ela o tratava como se fosse um filho dela, como se fosse um espírito muito caro ao seu coração. E ela falava realmente transbordando de sentimentos. Nós vimos, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, um dos casos que nós acompanhamos era Cavalcante. E dos 5 que eles acompanharam, apesar que uma teve moratória, dos 5, o que estava mais comprometido pela mente, pelo sentimento, pelo passado, era Cavalcante. Era católico. E ele pediu para conversar com o capelão. E lá nós vemos que quando chegou o chefe religioso, depois mais tarde veio uma irmã de caridade, eles não tinham aquela paciência. E não era apenas eles, a maioria das vezes que vamos conversar com uma pessoa, não temos paciência, não damos a devida atenção. Para a atividade que nós estamos acompanhando hoje, o que ela tinha de ter em sobra era esse sentimento. Era esse sentimento que, conforme eles foram ouvindo a sua voz, aquele magnetismo do amor foi penetrando. É interessante que quando as pessoas chegavam perto de Chico Xavier, a maioria só chorava. A maioria sentia uma emoção tão profunda, e isto nós vemos em reportagens que foram feitas que estão no YouTube. Muitas entrevistas, no meio da entrevista, a repórter para: olha, eu estou sentindo uma emoção muito grande. Começa a chorar no ar muitas vezes, começa a chorar no meio da entrevista. Então nós vemos que estas pessoas que transbordam o amor, é tão contagiante este sentimento, é tanta paz, é tanto amor envolvido, independente da religiosidade, que consegue entrar em determinadas situações, em determinados caminhos e extrair um resultado que a intelectualidade não entra. Então, por isso que o papel de Cipriana ela é muito importante. Vamos dar continuidade, mas é interessante, né? Agora nós já estamos começando a conhecer o nome dos personagens. Então, o espírito encarnado, que está na condição de alma, se chama Pedro. Então, Pedro está começando a conversar com Cipriana, falando do seu problema, da sua consciência pesada, do que estava lhe atormentando em prantos.
O pranto é exatamente a necessidade que nós temos do arrependimento. Ele já caiu no arrependimento, ele percebeu o mal que ele fez. Esse mal o acompanhou 20 anos, intimamente, sem ele ter confessado a ninguém o seu crime, guardando para si mesmo. Por isso que nós estudamos em capítulo anterior o seu quadro de depressão, o seu quadro de sofrimento. Vamos dar continuidade, porque veja, Cipriana, André Luiz e Calderaro estão diante dos dois que agora, os dois, o encarnado e o desencarnado em estado espiritual, estão vendo os três e os três estão acompanhando o drama desses dois. Vamos continuar a leitura. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou: sei disso. Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente, de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Aqui nós vamos perceber que Cipriana conhecia todo o caso. Mas aqui também nós não podemos deixar de mencionar um fato interessante. Ela acompanhava o pensamento que estava sendo desenvolvido no cérebro, no pensamento de Pedro. Então ela estava percebendo o remorso, que ele tinha cometido um erro, e ela então provocou essa situação para que Pedro pudesse abrir o seu coração, e nós vamos ver agora em seguida, para que o algoz, que é temporariamente o algoz, pudesse escutar o seu arrependimento. Então ela provoca essa situação que nós vamos acompanhar a partir de agora. Deixando perceber que ele ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu: supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro
e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo-o qual pesado fardo, cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado, temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda a parte, buscaste refúgio no trabalho, atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante, como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração, preferiste a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobrava o condenável procedimento. Então aqui nós vemos o Cipriana convidando Pedro a uma retrospectiva. E aqui nós vemos o arrependimento muito curioso. O arrependimento, ele não tem o poder de apagar o crime que cometemos. Mas se ele tivesse se arrependido e pedido perdão em prece, em súplicas a este algoz, ele iria continuar com a dívida que assumiu, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do semelhante, como ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, mas ele não passaria pela tortura que ele estava passando. Só que nós vimos no capítulo anterior que, em vez dele caminhar pela senda do arrependimento, quanto mais problemas ele tinha nesse quesito da sua consciência, da perseguição espiritual, mais trabalho ele procurava. Quanto mais problemas ele tinha, mais horas ele estava no trabalho para se refugiar deste tipo de pensamento. E aqui Cipriana pergunta, Pedro, por que fez isto? Ele errou também, ele não está certo, mas se todas as vezes que nós nos acharmos com a razão, nós tirarmos a vida de uma pessoa, este não é o caminho. É importante nós mencionarmos que Pedro não veio no seu projeto reencarnatório com compromisso de matar ninguém. Ele não veio com compromisso. E aqui ainda não citou se o personagem que ele matou havia chegado a hora do seu desencarne ou não. Porque Jesus nos afirmou, o escândalo é necessário, mas ai da mão de quem o parta. Aquele personagem não precisaria ter morrido da forma que morreu. Nenhum criminoso nasce para cometer um crime, pelo contrário. Todos nós que encarnamos, encarnamos para vencer, encarnamos para superar, não encarnamos para continuarmos um criminoso perante a lei dos homens e perante as leis divinas. Pedro, ele não veio marcado, olha, quando você tiver tantos anos, Pedro, você vai matar uma pessoa. Não existe um projeto reencarnatório com essa finalidade. Ninguém nasce para ser um bandido. Ninguém nasce para extorquir, para lesar, para roubar. Isso é da nossa natureza íntima. Eu tenho essa escolha. Eu tenho esse poder. Mas quando eu caminho por isto, igual Pedro escolheu tirar a vida do seu semelhante, nós vimos que ele passou durante 20 anos da vida dele a ter dinheiro, a ter prestígio social,
a dar conforto para sua esposa e para os seus 5 filhos, mas ele não era feliz. Ele podia comer nos melhores lugares, mas ele não tinha prazer. Ele poderia viajar para onde ele desejava, mas não tinha alegria. Então aqui nós vemos o que é uma consciência que culpa aliado a um espírito que do outro lado se sentiu traído, se sentiu enganado e se sentiu na condição de persegui-lo. Na verdade, aqui nós dividimos essa leitura em 2 partes, porque Cipriana ainda continua a falar ao coração de Pedro. Se nós analisarmos, como o André já acabou de mencionar, Cipriana é dura. Ela usa do amor, mas um amor usando palavras duras, para realmente ver se Pedro havia se arrependido mesmo. Então ela começa a tocar naquele assunto, a tocar na ferida, a mostrar que ele estava totalmente equivocado. E isso é proposital, porque vamos relembrar que o opositor estaria ao seu lado, que nós vamos conhecer a história daqui a pouco. Ele também está ouvindo a conversa entre Pedro e Cipriana. Ele está numa posição ereta. Nós vamos perceber que até então ele ainda continua com o coração magoado. Ele ainda não se curvou. Não foi a presença de Cipriana que tocou o coração dele. Ele está achando tudo aquilo muito estranho. Uma mulher parecida com a Mãe Santíssima, intervindo ali. Mas veja que ela começou do lado certo. Ela começou a repreender aquele que cometeu o crime. Logicamente que não chegou o momento do outro diante da vítima, pelo próprio tempo que a vítima, em vez de estar ligado ao corpo na sua vivência na terra, ele está ligado ao seu algoz, que está ali firme, né? Então ela está chamando a atenção de Pedro. O algoz está ali firme, naquela postura dura que não aceita perdoar. Vamos dar continuidade, porque Cipriana ainda está conversando com Pedro. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximaste da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina. E aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo, tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para atirar a primeira pedra? Mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro, quem de nós terá passado incolume nas correntes do pântano? Não, Pedro, o fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades
interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faz novo compromisso perante a divina justiça. Então, aqui baseado no que o nosso querido Sérgio leu, e até em seus comentários, aqui nós percebemos que ela continuou caminhando por aquela senda dura, mas com amor, mostrando para Pedro que ele cometeu um erro, ele tinha necessidade de repará-lo. E quando ele fez uma prece, uma oração, ele abriu as portas para que a espiritualidade pudesse ajudar. Quando ele se arrepende, que ainda não ocorreu verdadeiramente, intimamente, o arrependimento, nós veremos que não passará a borracha no crime que ele cometeu, mas ajudará e muito o seu algoz, que continua de modo implacável há 20 anos, emitindo pensamentos de ódio, de rancor. A vida daquele espírito no mundo espiritual se conservava apenas e tão somente em perseguir Pedro. Ele já não se preocupava com a esposa, já não se preocupava com os filhos, já não se preocupava com os negócios, já não se preocupava com nada e com ninguém. A preocupação dele era única e exclusivamente com aquele que ele havia ajudado a criar, que lhe havia dado emprego, que lhe havia dado dignidade e por coisa pequena lhe tirou a vida. Por uma coisa que ele se sentiu na necessidade de não dar, o outro não aceitando não, se vê no momento de angústia profunda, sem medir as suas atitudes, tira-lhe a vida. Então é um caso realmente apaixonante, porque nós começamos a ver os dois enfoques, o enfoque espiritual, o enfoque material e o desdobramento que isto terá. Vamos então ver a reação de Pedro. Passada longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou: merecerei tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o ao coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circunstantes, que não nós, diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente após longa e cruciante separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio pelo semblante feliz. Então aqui nós vemos o desdobrar, e aqui André Luiz ele realça novamente o papel de Cipriana. Se uma pessoa de fora chegasse nesse momento, diria que Cipriana é mãe de Pedro, pelo tamanho do carinho que ela demonstrava nas palavras, nas atitudes e no comportamento. Mas aqui nós estamos vendo que ela exercia exatamente o papel de penetrar no coração de Pedro. E no segundo programa será de penetrar no coração do algoz. E nós veremos como ela tem e teve um papel importante no desdobrar desta história. É verdade. E nós vemos aqui o papel do amor. Esse amor não é aquele amor falso, aquele amor intempestivo. Ela começa a dizer para Pedro do amor incondicional.
Mas só é capaz de falar desse amor quem vive esse amor. Vamos lembrar que ele está envolvendo Pedro no magnetismo. E ninguém doa aquilo que não possui. Ele está envolvendo Pedro no seu magnetismo de amor. E Pedro se sente como uma criança que coloca a sua cabeça no ombro de Cipriana pedindo auxílio. Está totalmente arrependido dos seus atos. Como posso eu corrigir o meu erro? E ela diz: o Pai sempre há de nos perdoar, dando-nos oportunidades para reconciliar. Vamos dar continuidade, porque agora há de entrar o algoz atual, que é aquele que está perseguindo Pedro, na qual estava com o coração magoado, porque a Pedro, na juventude, havia tirado a sua vida. Ele era como um pai para Pedro. Ele, desde cedo, Pedro foi trabalhar com ele, e ele acabou se fixando a Pedro como se fosse um filho. E começou, inclusive, a dar muitas mordomias para Pedro. Não só que quando Pedro mata a vítima, Pedro ainda recebe uma parte de herança que a vítima havia deixado para ele em testamento. Vamos acompanhar agora a outra parte dessa história. Cipriana a mimou, bondosa, e explicou: é imprescindível aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura, voltei a Calderaro, meu olhar comovido, e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundantes, a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível: praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se ele fora um filho doente. O perseguidor aguardou-a, ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-o quase, e falou humilde: que fazes tu, Camilo, cerrado à comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel: que podes fazer uma vítima como eu, senão odiar sem piedade? Odiar? Tornou Cipriana, sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade, vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito
mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instigas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal, podendo conquistar a áurea dos vencedores com o Cristo. Preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos, onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? Então aqui nós vimos, nesta última parte da leitura, ela sendo também dura com Camilo. Pedro havia sido aquele jovem com a cabeça quente, no momento de insensatez, tirou a vida de Camilo. Mas aqui Cipriana já diz: Camilo, você também está há 20 anos acreditando que é vítima, acreditando que não fez nada, acreditando que é preferível conservar o coração com estes sentimentos menos elevados. E isto não procede da realidade. Se ele cometeu um erro, você também cometeu um erro igual. Você também manteve, em vez de procurar outros caminhos, procurar outras sendas. Não digo perdoar imediatamente, porque o perdão é algo dificílimo, mas poderia ter encontrado um outro caminho, ter dado paz a esta vítima, vítima de si mesmo. Ele errou perante você e ele terá de acertar perante as leis divinas o seu próprio erro. Mas você, conservando no ódio, conservando no desequilíbrio, conservando na reminiscência do passado, não deu trégua a ele. Então você também tem participação após o que ele cometeu. Porque se ele cometeu um ato impensado, você faz premeditado. Você sabe que está prejudicando. Você sabe que está ferindo. Não adianta você se colocar como a vítima apenas. É momento de mostrar outra face. Você não era um pai de família, não era uma pessoa de raciocínio, não era uma pessoa que carregava dentro de si determinados pensamentos nobres. Do que adiantou tudo isto, se na hora do testemunho, se na hora de continuar a sua jornada, se conservou, marcando seu coração em pensamentos tão menos dignos, conservando-te em companhias espirituais que apenas te estimulavam a continuar nesta senda? E veremos no programa seguinte a continuidade do capítulo, a continuidade das explicações e o desfecho que daremos a esta história de Pedro e Camilo. Agora nós já estamos conhecendo um pouco mais a miúde os personagens, né? Então Pedro é aquele jovem que, por uma forma impensada, visualizando um futuro melhor, ele então investe contra o seu patrão, que na verdade tinha ele como um filho, inclusive ele tinha regalias como um filho. Não só que isso é verdade, que quando aquele jovem Pedro rouba o cofre, não tira tudo, mas tira uma quantidade vultuosa, que sabia que ele tinha em espécie, em dinheiro. Ele faz de uma maneira tão natural, tirando todas as evidências, e ainda recebe uma quantia em bens e em valores que Camilo havia deixado em testamento. Então nós estamos percebendo que tocar o coração de Pedro foi fácil. Agora Cipriana tem que usar um argumento mais forte
para tocar o coração de Camilo, porque Camilo está endurecido, ele não aceita. E é interessante, André, há um ditado popular que é verdadeiro, né? Quem comete um erro esquece com muita facilidade, mas a vítima nunca esquece. É verdade isso, né? Quando nós cometemos um erro para com alguém, com o passar do tempo a gente nem lembra mais, mas aquela vítima guardou. No porão da sua consciência, da sua mente, ela guardou aquela cena e ela carrega com ela. E às vezes isso vai por séculos carregando essa mágoa, esse ódio de um fato ou de um ato que ocorreu em nossa vida. Ao encerrarmos o nosso programa, nós temos alguns recados para o ouvinte, para o telespectador. Nós temos uma loja virtual, que é um dos meios que nós mantemos o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, todos que puderem ajudar as atividades do Centro Espírita, pode adquirir uma obra de minha autoria ou de outros médiuns, outros escritores, através do site loja acaminhodaluz.com.br. As pessoas que desejarem entrar em contato comigo ou com o Sérgio, pode ser através do e-mail. O do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilardandré2@yahoo.com.br. Quem quiser mandar mensagem pelo WhatsApp ou pedir para fazer parte da lista de transmissão, que é uma mensagem diária e gratuita pelo WhatsApp, o nosso número é 19 997 782794. E quem reside fora do Brasil, mais 55 no início do número. E nós também pedimos e orientamos sobre o nosso canal no YouTube. O nosso canal ele é monetizado e todo recurso que nós recebemos com os vídeos, nós revertemos para o próprio canal e revertemos também para as atividades que possuímos. Então, quando você assiste um vídeo, é muito importante para o canal o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nas redes sociais, a sua inscrição e, acima de tudo, divulgando para as pessoas. Quanto mais visualizações nós tivermos, mais recursos entram no canal. Então, você é uma peça importante para chegarmos a mais corações, a mais pessoas, a mais lares. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa que tem como nome Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo carinhoso, gratidão pela sua audiência e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e todo sempre. Até o próximo programa.